E aí galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouco de esquerda e direita. Eu estou fazendo uma caminhada aqui e vou parando para a gente conversar porque eu já descobri que andando não dá para ficar gravando esse treco aqui. É muito complicado. Eu já bato nessa tecla há um bom tempo que a gente tem ficou uma coisa de esquerda e direita que não, como é que se diz, não revela exatamente o que o brasileiro no geral pensa. É claro que tem gente que é muito de um lado, muito de outro, e a minha briga toda é porque as pessoas elas depositam seu ideal numa pessoa. É óbvio que vai chegar um momento onde você vai precisar votar em alguém e esse alguém vai determinar se você vai para um ideal, a pessoa que você escolheu tem um ideal ou outro. Mas essa história de colocar político num pedestal, né? Eu acho muito ruim, muito ruim. É uma coisa que eu fico sempre pensando. Eu falei, tá, esse cara morre amanhã, o que vai acontecer? O que você vai fazer? Né? Vai chorar no caixão dele, mas vai ter que escolher outra pessoa para dirigir teu país, ou teu estado, tua prefeitura na próxima. E eu acho um grande erro, quer dizer, isso são todas opiniões próprias, tá? Minhas mesmo. Eu acho um grande erro a gente ficar preocupado com o prefeito, governador, presidente, se quem decide de verdade é o Congresso, a Câmara Federal Estadual, o Senado, né? A Câmara de Vereadores da sua cidade. Cara, se você procurar pensar em quem você coloca como vereador na tua cidade, isso já é um grande passo. Esse é um passo muito importante, porque é lá que vão começar a fazer as mudanças, que é dentro de casa, entendeu? Eu vi há um tempo atrás o Augusto Nunes, falando, que é um jornalista, não sei se vocês todos conhecem, se não conhecem, procurem, é um bom, um ótimo, excelente jornalista. Ele diz o seguinte: hoje em dia você não tem mais a notícia, você tem a opinião na manchete e uma opinião, às vezes até diferente da manchete, na matéria. E na verdade você fica longe dos fatos. Estou passando um carro aqui rapidinho. Você fica longe dos fatos. Qual é o fato? O fato é X, ok. Aí você tem vertentes que acreditam para um determinado lado, o outro para outro lado, e aí você pondera no que é o seu pensamento, que você tem de seu caráter para decidir as coisas sobre aquilo. A questão toda hoje é o que estão vendendo para a gente, e eu me incluo, já caí muito, é o que? É a opinião, ou é uma tendenciosidade das notícias, seja para que lado for. Elas têm tendência. E você, quando lê aquilo e acaba acreditando, e eu já caí nessa, você faz o quê? Você não busca informação e você repete aquilo por muito tempo. Quando você for descobrir lá na frente, você já está com o pensamento errado, talvez tenha como é que se diz? Não é coagido, tenha induzido pessoas a pensarem daquela maneira também, e depois você volta atrás e você não consegue fazer com que as pessoas que você convenceu que voltem atrás também. Um grande exemplo de narrativa, por exemplo, é o que as grandes mídias estão mostrando. Então, o que elas fazem? Elas determinam o que você vai entender sobre aquela notícia. Então, eles fazem o quê? Eles manipulam, né? Por exemplo, eu que costumo ler, corro atrás de informação, fui descobrir que a situação de Jacarezinho chegou ao ponto que chegou, porque o policial, o primeiro caraveirão lá que tentou subir, o policial desceu para tentar desarmar uma barricada que fizeram e o cara tomou um tiro na cabeça. Você sabia disso? A partir daí se desenrolou tudo o que aconteceu. Né? E a equipe, não sei se você sabe, estava lá para coibir aliciamento de menores. Entendeu? Isso é um negócio que ficou sendo falado depois, meio que assim, quando falavam na grande mídia, falavam como um fato não importante, né? Que não justificava as mortes, etc. Tal. Até agora, pelo menos até onde eu li, foi comprovado que ali todo mundo era bandido, estava envolvido, já tinha passagem, né? Estava com arma na mão, ou seja, ninguém era morador simplesmente morador de Jacarezinho, entendeu? Isso é um exemplo. Aí as pessoas acabam fazendo o quê? Vão caminhando para determinados lados. Mas, gente,
Quem em sã consciência fica a favor de gente que está com fuzil? Fuzil que atravessa colete, sabe? É um negócio, é uma guerra, é guerra. Se você não tem conhecimento sobre guerra, procure documentários, né? Para você entender o que é guerra. Não é um jogo, não é uma situação onde você sai do jogo se você perder. Não, você morre. Você morre. Esse é o ponto. E as pessoas se esquecem disso. Aquele policial que morreu, ele tomou um tiro na cabeça na hora que ele saiu de dentro do blindado lá. Entende? Então isso, aí os caras revidaram. Não, cara, eles estavam lá para fazer o trabalho deles. Eles iam correr atrás dessas pessoas, desarmar essas pessoas que estavam fortemente armadas com granadas, vocês viram? Apareceu tudo que eles tinham lá. Eles não eram simples moradores, né? Então voltando a falar, você comprou essa narrativa? Ok, você tem pena de bandido? Pô, sinto muito, eu não tenho. Eu acho que se ele não resolver mudar de vida, ou ele vai ficar preso ou ele vai morrer. Não tem outra escapatória. É uma opinião própria. Como eu disse, aqui é a minha opinião, por isso que ele é minha normal, né? Anormal para alguns, pode ser muito normal para outros. E o que eu sempre falo para as pessoas? Procure informação. Não se iluda pela manchete. Não faça da sua cabeça uma reserva de fezes, entendeu? Que são jorradas aí por jornalistas, que eu chamo esses caras de jornalistas, porque é isso que eles são, entendeu? Por exemplo, sobre marketing político, não é? Vocês estão vendo Ciro Gomes virar o Cirinho Paz e Amor, coisa que o mesmo marqueteiro fez com Lula lá em 2002. 2002 não, né? Já vinha sendo Lulinha Paz e Amor, ele só conseguiu ganhar a eleição em 2002. Esse é um perigo, esse cara é de esquerda, esse cara acha que imprimir dinheiro é fazer a economia voar e é exatamente o oposto. Se você não sabe do que se trata, pesquisa um pouquinho que você vai entender. E tem uma coisa que é assim, por um lado, um cara como o João Agripino, né, aqui do estado de São Paulo. O Agripino, o que ele faz? Ele gasta uma fortuna com marketing. Gasta muito, 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 muito. Para quê? Para falar mentira. Porque o que ele coloca não são fatos, são as versões do governo lá, né? E um exemplo, por exemplo, o Bolsogremlin, que é esse o nome que eu dei para ele, não sei se você não assuste, tá? Mas esse é o nome que eu dei para ele bem antes de campanha. Eu acho que ele um dia vai virar um monstrinho. Mas enfim, ele é um cara que não sabe fazer marketing. E ele acha que ele está, e eu acho ótimo ele não gastar dinheiro com isso, dinheiro do público com isso, dinheiro do povo, meu dinheiro, seu dinheiro, acho muito interessante. E é um cara que se expressa muito mal, né? Fala um monte de bobagem, das caneladas dele, é um puta de um cara ruim de retórica, ruim de conversa, né? Ruim de marketing, vamos dizer assim. Porém, ninguém está conseguindo enxergar o que o governo dele está fazendo. Muito pouco sai por aí o que o Tarcísio, por exemplo, está fazendo. Essa bucha que está sendo esse vírus, o Guedes segurou, entendeu? Então o que acontece? Tem um monte de coisa surgindo. Aliás, algumas pessoas, e eu faço isso, porque quando tem que criticar, eu critico, quando tem que elogiar, eu tenho que elogiar. Então, por exemplo, pô, chegou água lá no Nordeste, o Tarcísio acabou de colocar lá que ele fez uma ponte lá no Acre. Cara, isso era o pessoal do Acre, eu vi um cara falando 47 anos esperando a porra da ponte. Entende? 47 anos não é nem problema com o PT, nem o governo militar fez isso, se alguém vai falar deles. 47 anos esperando a porra da ponte, ela foi feita agora, né? Ferrovias, já teve um monte de privatização. Você já sabia que teve, se não me engano, ano passado, antes de pandemia, em processo já tinham sido feitos 22 leilões de aeroportos, de pequenos aeroportos. Você sabia disso? Eu conversando com um piloto de avião há um tempo atrás, ele falou para mim, falou, cara, a concessão surgiu 3 meses depois, estavam montando 3 galpões, dando trabalho para todo mundo, ia para lá empresas grandes de logística, né? E a região ia começar a crescer só porque saiu da mão do governo, gente. Vai vendo. Tudo que está fora da mão do governo funciona. Funciona. Ou de um governo ladrão, que a gente sabe qual foi.
né? Essa é uma outra história, a gente vai conversar a qualquer hora. Gente, segue, compartilha, comenta aí, fala alguma coisa, me xinga. Como eu sou novinho nesse negócio aqui, nem hater eu tenho, até eu tenho. Mas eu quero ver se esses caras vão aqui discutir comigo. Normalmente eles perdem. Então, se você tiver afim de ter um pouco de conteúdo, não tem uma frequência direta agora, vou tentar fazer vídeos com mais frequência, mas segue, compartilha aí e dá uma olhada no site dos meus apoiadores aí, a galera é gente boa pra caramba, tá bom? Um abraço pra vocês, tá tudo na bio aí, um abraço.